na parte de quinta-feira, praticando a oração no campo de batalha. Pense um pouco, meu querido irmão, minha querida irmã. Se nós usarmos o cinto da verdade, se nós usarmos a couraça da justiça, se nós usarmos os sapatos do evangelho, da pregação do evangelho, se nós usarmos o escudo da fé, se nós usarmos o capacete da salvação, se nós usarmos a espada do Espírito, que é a Santa Bíblia, mas se nós não usarmos a oração, se nós esquecermos ou desprezarmos os nossos momentos de oração, os nossos momentos de busca, de confissão, de intimidade com Jesus Cristo, então, de que adiantaria todo o armamento provido por Deus se desprezássemos a oração? A oração é o atestado que nós assinamos, demonstrando que nós somos dependentes de Deus. A oração é a prova inequívoca de que nós somos frágeis e nós dependemos de Deus. Deus nos reveste com a sua armadura, mas eu diria que toda essa armadura depende desse último item mencionado aqui em Efésios capítulo 6 e o verso 18, orando em todo tempo. Se nós temos as outras armas, mas desprezamos a oração sem cessar, nós estaremos vulneráveis. Orando em todo tempo, não é uma vez por dia. Meu querido irmão, orando em todo tempo é orar sem cessar. É orar de madrugada quando você acorda. É orar antes de sair do trabalho. É orar durante o trabalho, enquanto estiver dirigindo o seu carro, enquanto estiver trabalhando. É orar à noite. É fazer o culto da manhã, é o culto da noite. Meu querido irmão, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. O Espírito Santo intercede em você, ensinando-o a orar. O intercessor nosso, que é Jesus, está diante do Pai intercedendo por nós. Mas existe um outro intercessor que trabalha dentro de nós. É o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar e o que pedir, mas Ele nos ensina. Portanto, meu querido irmão, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede em nós com gemidos inexprimíveis, ensinando-nos a orar, ensinando-nos a depender de Deus. Meu querido irmão, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e o verso 18. Vem completar a armadura provida por Deus. Ore incessantemente. Vida de oração é o atestado da nossa dependência de Deus, de que somos nada sem Jesus Cristo, mas com Jesus Cristo somos tudo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas como é que eu demonstro que eu sou dependente total de Jesus Cristo? Orando. Se você ora pouco, você é pouco dependente de Jesus Cristo. Mas se você ora muito, você é muito dependente de Jesus Cristo. Deus ama pessoas dependentes dele, que não fazem nada sem perguntar para ele, sem buscar a orientação dele. Há coisas que você pode pensar que sabe fazer, como, por exemplo, dirigir o seu carro. Você tem a sua carteira de habilitação, você sabe dirigir, você é um bom motorista, mas mesmo assim você ora antes de ligar o carro, você ora antes de sair de casa. Por quê? Porque você está dizendo que é dependente de Deus. Queridos, nós demonstramos nossa dependência de Deus quando nós oramos incessantemente. Deus diz aqui em Efésios 6,18, ore em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigie nisto. Sabe o que é vigiar? É estar atento, é não descuidar,
é não ficar 1 hora sem orar. Mas como, pastor? Eu não posso ficar 1 hora sem orar? Não deveria. Nós oramos todo o tempo. Por isso diz aqui, vigiando nisto com toda perseverança. Perseverança é não desistir de orar. Ore no começo, ore durante, ore no final, ore o tempo todo, com toda perseverança e súplica. Súplica é mais do que pedir. Súplica é um pedido insistente, perseverante por todos os santos. Não oramos somente por nós mesmos, oramos também pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos vizinhos, nós oramos pelos familiares, nós oramos por todos os santos. Meu querido irmão, você e eu precisamos ter uma lista de oração. Nesta lista de oração, você pode colocar uma centena de nomes. Pessoas pelas quais você está intercedendo pela salvação delas. Orando por todos os santos, diz aqui. E Paulo diz mais, orem também por mim. Vejam a humildade de Paulo, este gigante na fé. Paulo é um gigante na fé. Mas o que torna Paulo um gigante na fé? O reconhecimento que Paulo tem de que ele precisa de oração. Ele precisa de Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, Paulo pede, orem também por mim. Verso 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Orem por mim, disse Paulo. Você tem que orar pelos pastores, você tem que orar por mim, pastor Samuel, você tem que orar por todos os que estão pregando o Evangelho. Ore também por mim. Todos nós somos frágeis, todos nós somos dependentes, todos nós precisamos da oração uns pelos outros. Por isso Paulo está pedindo a oração para que pudesse pregar com poder, com ousadia, o mistério do Evangelho. E agora diz o verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu sou o embaixador de Jesus Cristo em cadeias. Paulo via a si mesmo como um prisioneiro de Jesus Cristo. Estou preso em Roma, mas não estou preso por vontade do exército romano, mas eu estou preso porque Jesus Cristo tem um plano, tem uma missão para mim aqui nesta cadeia, aqui nesta cidade de Roma. Queridos, vocês ao se sentirem perseguidos, angustiados, lembrem-se que tudo passou pelas mãos do nosso Pai. Antes de chegar até você, passou pela mão do nosso Pai. E Deus tem um plano ao permitir que coisas que não nos agradam aconteçam. Portanto, como Paulo estava preso numa cadeia, mas ele se sentia prisioneiro de Jesus Cristo e não prisioneiro de Roma, assim também todas as coisas indesejáveis que acontecerem para você, entenda que existe por trás a mão de Deus permitindo porque ele tem um propósito santo naquilo que foi permitido. Considere-se como Paulo um embaixador em cadeias para que possa falar de Jesus livremente como me convém falar. Meu querido irmão, quantas pessoas Paulo levou a Jesus Cristo dentro da corte romana? Ele pregou para imperadores, ele pregou para pessoas influentes, ele pregou para os soldados que cuidavam dele no cárcere. Queridos, Deus usa tudo e todos, a todo tempo, para pregar Jesus Cristo, para levantar a bandeira ensanguentada de Emanuel. Deus está convidando você, meu querido irmão, para viver uma vida de oração. Eu diria, meu querido irmão, que a oração poderia ser muito bem considerada uma 7ª peça na armadura de Deus. Que maravilha completar esta armadura de Deus com esta 7ª peça mencionada aqui em Efésios capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Meu querido irmão, revista-se de toda a armadura de Deus, mas não se esqueça deste último item, a oração vigilante, a oração sem cessar.
Através da oração você está dizendo: eu não posso nada de mim mesmo, Senhor. Eu dependo inteiramente do Senhor. O pedido que Paulo fez foi por todos os santos e fez também o pedido por si mesmo, para que Deus lhe concedesse a mensagem certa, me seja dada a palavra certa, no tempo devido, no abrir a minha boca, para transmitir da maneira correta e com ousadia o Evangelho. Queridos, por que temos que orar? Orar é reconhecer humildemente que somos fracos, somos impotentes, precisamos de ajuda. É assim que Deus entende quando vê você ajoelhado. Quando Deus vê você ajoelhado, buscando do céu ajuda, auxílio para a batalha, Ele se agrada em derramar sobre você o Espírito Santo. A oração é a mão humana frágil e pecadora, estendendo-se para agarrar-se à mão poderosa e onipotente de Deus. Repito, a oração é a mão frágil, sua e minha, agarrando-se à mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. Agarre-se, meu querido irmão, nesta mão poderosa do nosso Deus e não largue da mão de Jesus Cristo. A oração contínua é o contínuo se agarrar a Jesus Cristo. É o contínuo depender de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo faça de você um soldado vitorioso, revestindo-o de toda a armadura provida por Deus, conforme está aqui em Efésios 6. Mas não se esqueça do último item: orando todo o tempo por todos os santos. Viva uma vida de oração. Ore pela sua família, pela sua esposa. Ore com a sua esposa. Você, marido, você, esposa, devem orar juntos, abraçadinhos, todas as noites. Orem juntos, um pelo outro. Orem pelos filhos. Orem sobre os filhos, impondo suas mãos sobre os filhos. Consagre a sua família para Jesus Cristo. Ore por mim também. Eu preciso da sua oração. Que Deus derrame sobre você as bênçãos do Espírito Santo e que Jesus Cristo dê para você, meu querido irmão, a paz que só Ele pode dar. Amém.